Cristo é a força da fraqueza do teu povo. Parte 01, dia 5 de agosto de 2026. Pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Ao guiar o Senhor, seu povo pelo deserto deste mundo, há muitos mistérios da providência que são alto demais para eles compreenderem, de modo que, após o escrutínio mais minucioso deles, eles devem concluir como o Salmo 77, 19. Seu caminho é no mar, e seu caminho nas grandes águas, e seus passos não são conhecidos. Mas a luz da glória no futuro satisfará seu senso quanto a todos os passos específicos nela. E até que chegue esse tempo, há uma luz da palavra que pode satisfazer a fé como desígnio geral deles. E o texto tem um feixe de luz nele, nas palavras. Primeiro, observe a conexão que aponta para o mistério que este feixe de luz foi enviado para esclarecer, para, etc. Para que possamos ver o que isso visa, devemos olhar para o relato anterior, onde encontramos. 1. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu enquanto ainda estava vivo. Versículo 2. 2. O mesmo Paulo, logo em seguida, em uma espécie de inferno sobre a terra, onde, em vez do olhar prazeroso e do sabor da felicidade da sociedade celestial que ele obteve, ele se encontra em jugo de combate próximo com o diabo. Versículo 7. A quem, se não viu com os olhos, certamente sentiu o peso das mãos sobre o corpo e o espírito, pois acho que não é a razão para recuar do sentido literal do texto. 3. Paulo orando repetidas vezes nesta humilde situação para ser tirado dele. Versículo 8. Por isso pedi 13 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. 4. A resposta dada à sua oração, da qual o texto faz parte. E aqui está a resposta precisa à sua petição. Minha graça é suficiente para você. Onde há 1. Algo implicável, a saber que o Senhor não estava disposto a dar golpe de equitação ainda, mas o combate deveria continuar por mais tempo, e por quanto tempo ele não saberia. 2. Algo expresso a saber que ele teve tal segundo que não deve haver medo do problema. Minha graça é suficiente para você. Agora, B. Nosso texto é a razão justificadora desta resposta. Não está expressa dela a suficiência da graça do Senhor, mas a parte implícita, a conduta divina em deixar a batalha continuar, embora essa altura fosse com barulho confuso e roupas enroladas em sangue. Paulo, não tropece nisso. Tenho um desígnio decente em permitir que continue. Não dá o golpe decisivo ainda. Em segundo lugar, o raio de luz esclarecendo este mistério no geral para a fé. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza, em que se estabelece. A. Um jugo amigável de força divina e fraqueza da criatura. Havia de fato aqui um espírito maligno mais poderoso, unido de maneira hostil com carne e sangue fracos, de modo que se os dois, sem qualquer interposição do céu, tivessem sido deixados para contestá-lo, o primeiro havia rasgado o segundo em 1000 pedaços. Mas havia uma mão divina invisível com o partido fraco, que apoiava contra o forte. B. A ilustração da glória e da força divina por essa conjunção com a fraqueza da criatura. Minha força se aperfeiçoa na fraqueza, onde 1. Considere de quem é essa força. É do Senhor, a quem Paulo orou, versículo 8,
e 9. Esse foi o Senhor Cristo. Versículo 9. A ele Paulo orou, neste combate com Satanás, sendo ele que, por seu ofício, deveria ferir a serpente. Pelo que parece que ele é o verdadeiro Deus, Deus por natureza, como sendo o objeto da adoração divina e o sujeito do poder divino soberano. Colossenses 2:9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2. Qual é a sua força? Certamente, compreende a força de sua graça alojada nele como mediador, mas não se limita às suas perfeições morais. Mas observe todo o poder divino, pelo qual ele é capaz de fazer todas as coisas pela criatura fraca, qualquer que seja sua fraqueza, pois as palavras são gerais. 3. Um desses campos em que se exerce, a saber, a fraqueza, ela se exerce nos fortes, tanto no céu como na terra, e sem ela o mais forte seria fraco, como a água. Mas nessa terra há ocasiões para se esforçar nos fracos, em sua fraqueza, trabalhando-na por e com a fraqueza real e a fraqueza sentida da criatura. 4. Com que vantagem ela se exerce na fraqueza da criatura? Ela é aperfeiçoada ali. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por nossa força na nossa fraqueza, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.